Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem, espero que vocês estejam em casa, resguardados o máximo possível. Esse é um momento extraordinário. Em 26 anos de universidade eu nunca tinha visto esse tipo de fechamento, não dessa forma pelo menos, e principalmente em 48 anos de vida eu não lembro de alguma coisa assim no país. Realmente isso é alguma coisa inédita para a história da humanidade. A gente está, de uma forma ou de outra, vendo história. A primeira vez em tempos de paz que esses tipos de medidas são tomadas em literalmente todos os países. É esperado de que o pior ainda está um pouco à frente de nós, ainda vai passar por mais algumas coisas antes de isso tudo se acalmar, mas o corte do convívio social, o resguardo social, o isolamento social é uma das medidas que mais vai colaborar para que principalmente o nosso sistema de saúde não se sobrecarregue. E o fato de que mesmo pessoas jovens e relativamente saudáveis podem acabar precisando de ventiladores, podem precisar de internamento e é importante que esse internamento não seja ameaçado no sentido de não ter muita gente. Além da parcela da população que é frágil. Idosos, pessoas com algum tipo de imunodepressão, diabéticos, pacientes renais, cardíacos, e assim vai um número razoavelmente grande deles. Vamos esperar que isso termine o mais cedo possível, mas é importante colaborar com o que as autoridades tão sanitárias estão pedindo no momento. Vamos então falar um pouquinho do Web Services. Essa apresentação aqui é só mais para mostrar o geral do Web Services. Nós vamos ver como programar os Web Services, como acessar os Web Services depois dentro do Android. Mas o importante é que vocês possam ter uma percepção de como isso funciona e até revisar um pouquinho, vocês já viram isso em outra disciplina, só um pouquinho sobre o que são os Web Services de forma geral, Web Services SOAP, WSDL e os Web Services REST, que são os que mais importam nesse momento, mas sem esquecer que nós ainda temos espaço e precisamos de Web Services WSDL e SOAP uma boa parte das vezes. Ou pelo menos para alguns tipos de serviços que não vão prescindir da complexidade da intenção original dos Web Services. Bom, vamos lá. A gente vai dar uma olhadinha só no cenário atual do Web Services, os SOAP, WSDL e os RESTful. Falar minimamente sobre XML, um pouquinho de SOA, que apesar de parecer alguma coisa um pouco mais antiga, ainda é muito usado em empresas. A gente sempre tem que lembrar de que essas tendências tecnológicas nunca se extinguem rapidamente, quer dizer, não é porque uma nova tendência tecnológica aconteceu, todas as empresas vão seguir correndo para aquele tipo de caminho. Mais ou menos como uma das piadinhas do Gilbert que nós vimos recentemente, que o chefe tem uma certa ideia, lê alguma coisa numa revista e resolve implementar aquilo dentro da empresa. Isso geralmente não funciona dessa forma, não pelo menos em empresas grandes. Uma startup pode se dar o luxo de tomar uma nova tecnologia ou trocar uma parte da sua base tecnológica de forma rápida, principalmente porque o código, a base de código, code base, não é tão grande assim. Uma empresa grande que precisa manter compatibilidade com sistemas que às vezes têm décadas de vida, definitivamente não pode ceder a modismos, tem que implementar o que é interessante no momento onde isso for apropriado, onde os custos, principalmente, que mostrarem que isso é apropriado, mas não vão poder fazer aventuras de simplesmente troca tudo tira todos os Web Services WSDL e põe tudo para REST nesse momento. Até porque o uso desses dois tipos de Web Service não é exatamente o mesmo em todas as condições. Vamos falar um pouquinho sobre REST também, um pouco do que a gente já falou inclusive nas últimas aulas. A gente tem um cenário hoje em dia de aplicações cada vez mais distribuídas. Esse cenário ficou, hoje em dia, esse recentemente, é alguma coisa das últimas 2 ou 3 décadas. Isso só se evidenciou cada vez mais, e isso fica cada vez mais verdadeiro à medida que o tempo passa. A gente tem cada vez mais aplicações que rodam em locais diferentes, então nos nossos pequenininhos aqui, nos nossos smartwatches, em outros vários devices. Lembrando que eu estou no meu escritório caseiro, que eu posso mostrar para vocês depois um pouquinho dos Raspberry Pis, um pouquinho das coisas que eu mantenho aqui que não estão ainda no laboratório. Eu estou usando não a webcam do meu próprio laptop, uma webcam específica com um pouco mais qualidade, e o microfone USB da Blue Microphones, o Snowball, para tentar deixar uma qualidade de voz um pouquinho menos pior, já levando em conta que minha voz natural não ajuda tanto.
E isso pode ser interessante para ver como realmente a gente tem um monte de devices e a gente vai ter mais devices. A IoT vai mostrar isso claramente para a gente com pouco tempo. Isso significa um monte de linguagens diferentes, um monte de fornecedores diferentes, maneiras diferentes de interfaceamento, queues, filas, ou os próprios web services, ou APIs proprietárias que insistem em sobreviver drasticamente. O conceito de diferentes linguagens, eu entrei na graduação no final dos anos 80 do século passado, e eu já trabalhava com computação um pouquinho antes disso. Eu já passei por um conjunto enorme de linguagens e de algumas quebras de paradigma em termos de programação. Um exemplo mais específico é o fato de que quando eu estava na graduação não se falava em linguagem orientada a objeto, e todos da minha geração passaram por isso. E alguns não passaram, eu tenho que dizer. Alguns se isolaram em mercados diferentes, em nichos diferentes, não passaram também por isso. A gente passou depois por diversas linguagens, Java, de C para Java e para outras, recentemente Python. E quando alguns alunos perguntam, então agora a gente vai fazer tudo em Python, né? Não, você não vai poder esquecer as outras linguagens e passar a usar só Python. Assim como a gente não pode esquecer C e C++ para usar Java. Bem, na verdade, Java e C++ não disputam o mesmo mercado, mas outras linguagens acabavam fazendo isso. Então você vai ter sim um acúmulo de diferentes linguagens, sempre convivendo juntas. Ninguém pode esperar que a Java vá deixar de dar as caras pelas próximas décadas. Tem muito dinheiro investido, muito software investido em cima disso. Python só veio para ajudar a compor num leque de linguagens que você pode usar para diferentes problemas. E a ideia é que nós vamos ter que ser hábeis em Python e em Java e em mais coisas que vão aparecer pela frente. Por isso que o importante é manter sempre a lógica a mais, digamos, afiada possível e entender que a gente tem que aprender a aprender. E claro, as diversas tecnologias já oferecem integração já faz tempo. Então a gente já usava RPC, Remote Procedure Call, e RMI, o Remote Method Invocation, há muito tempo. Nas linguagens orientadas e não orientadas. Então o fato de você chamar alguma coisa remotamente de outro computador, na mesma rede, numa rede externa, já acontecia. Nos anos 90, o Corba se tornou popular. Muitos de vocês devem ter visto isso em sistemas distribuídos. Common Object REST Broker Architecture prometia ligar todo mundo, com todos os recursos. Então a gente teria acesso, por exemplo, a um programa COBOL chamando um programa Java, passando parâmetros e não tendo problema nenhum com isso. E o Corba ia tratar de tudo, desde os simples marshalling de parâmetros até os níveis mais altos de segurança, por exemplo. E ele fazia isso. A única coisa é que ele era tão complexo por tentar fazer isso que ele passava a ser caro também. E a gente teve que, aos poucos, abrir mão do que o Corba fazia, passar para soluções diferentes, como dentro do mundo Java, Enterprise Java Beans, que continua bastante ativo até hoje, .NET Enterprise Frameworks e outros. Sempre lembrando que, no caso do ADB e do Enterprise Framework, eles diminuíram a complexidade, então diminuíram o problema em particular, levando em conta que o Corba tentava resolver todos os problemas, para resolver um problema num escopo mais específico, mas que pelo menos fosse praticável. Ainda assim, mesmo que hoje em dia tem sistemas que são diferentes, com linguagens diferentes, com origens diferentes e que não conseguem interfacear de forma adequada e que é difícil fazer isso. Um ponto principal é que as APIs para fazer esse interfaceamento costumavam ser difíceis antes do aparecimento de web services. E isso colocava um custo extra no que você tinha que fazer, porque obviamente você tem que pagar o tempo do programador. Tem que pensar na manutenção desse código, tem que projetar todos esses custos, então isso pode ser cada vez mais complexo. Basicamente o cenário é que a gente tinha troca de dados num monte de formatos diferentes, eu passei por isso desde os anos 80, 90, que é em binário, em texto puro, mesmo antes de CSV, a gente já passava arquivos de texto com diferentes formatações de uma máquina para outra. Eu já cheguei a ter que fazer programas de um COBOL de um mainframe para o COBOL de outro mainframe e a interface era fita. Você salvava no arquivo texto delimitado, gravava numa fita, tirava a fita do driver, ia até outro mainframe, colocava a fita lá dentro e continuava assim. Então, a troca de dados existia de uma forma ou de outra. A gente também tem formatos proprietários e protocolos que são proprietários, isso acontece eventualmente, e temos padrões, mas esses padrões não é assim tão espalhados, tão utilizados como tal. O outro problema é como tratar de dados e metadados. Então, duas aplicações vão conversar e como é que eu sei que o dado veio de forma correta? Ou como é que eu exponho
a minha interface para o outro sistema de uma forma correta? Como é que eu exponho dizendo que eu quero meus dados num formato específico? Que eu preciso desse campo, que os campos têm que ter esse tipo, que tem que ter esse formato, tem esses limites, são dentro desse vocabulário. Basicamente, como é que a semântica dos dados vai junto? Bom, o XML passou a ser esse método, o Extend Markup Language, passou a ser esse método para a gente conseguir trocar os dados de forma padronizada. A vantagem interessantíssima do XML é que ele consegue colocar dentro do mesmo tipo de arquivo os dados e os dados sobre os dados, os limites dos dados, as restrictions dos dados dentro do mesmo arquivo. E você tem um DTD ou alguma outra coisa para conseguir validar se o formato de dados está correto. Por isso é que, por exemplo, muitos serviços como nota fiscal eletrônica, troca de dados financeiros e outros, por muito tempo vão usar XML e SOAP, porque eles precisam da certeza de que os dados vêm de forma correta, então você não tem como fugir tanto disso também. Um outro ponto interessante foi que depois as pessoas perceberam que o XML resolvia uma parte do problema e depois perceberam que eles já tinham um protocolo que trocava dados de forma adequada, que era o HTTP. Isso foi no final dos anos 90, então nesse ponto o HTTP já tinha sido colocado como um bom protocolo. O Tim Berners-Lee tinha criado ele em 92, 93 mais ou menos, e ele já tinha sido explorado o suficiente porque a explosão da web foi em torno de 94, 95. E foi realmente uma explosão, no sentido de que eu acho que vão ter artigos escritos por décadas sobre como a web, a internet e a web mudaram a maneira pela qual a humanidade vê a si mesma, vê os seus dados, vê a informação que está, a informação acumulada por milhares de anos do Homo sapiens por aí. E o HTTP já era um protocolo bastante estável. Tinha uma semântica muito simples, podia ser estendida, você podia agregar algumas informações dentro dele. Apesar de ter poucos métodos, isso acabava sendo interessante, porque com esses poucos métodos você não podia transgredir muito as regras, e você poderia acrescentar coisas dentro dos espaços que o protocolo te permitia, como dentro dos headers, nos métodos post você tem um pouco mais de liberdade para colocar isso. Sim, existem algumas críticas ao fato do HTTP ser um protocolo que em alguns momentos pode ser lento. Mas eu creio que os designers dessas soluções ainda pensavam no fato de que a banda que nós tínhamos no final dos anos 90, pensando na banda que nós tínhamos em meados ou início dos anos 90, ia ter um crescimento semelhante. Então, em pouquíssimos anos, a solução ia ser mais eficiente e os limites de, por exemplo, banda seriam bem menores. É só pensar na banda que a gente tinha na virada do milênio e na banda que a gente tem hoje em dia. As conexões de casa hoje em dia, como a minha, que é uma conexão doméstica simples, facilmente passam de 100 megabits por segundo, coisa que seria impensável no passado. E a gente tem outras tecnologias como o SOA que ajuda a organizar um pouco esse serviço, tentar orquestrar isso dentro de uma empresa quando você consegue fazer com que todos os seus serviços respondam com um web service também. Segundo o W3C, um web service é uma aplicação de software que é identificada por uma URI. Então ela tem uma URI, uma URL que aponta para ela as interfaces e o binding, quer dizer, quais campos e aonde esses campos vão estar conectados, podem ser definidas, descritas e descobertas por artefatos XML. Então você não precisa de nada além de HTTP e XML para descobrir tudo o que você precisa sobre um web service para poder se relacionar com ele. Suporta uma série de interações com outras aplicações de software usando protocolos de internet padrão e XML por definição. Tem um pouquinho aqui de como é que esses protocolos funcionam. Então a gente passou de um sistema onde trabalhava com client-server convencional, passou para Web-Based Computing, e agora a gente começa a pensar em web services conectando todas as informações. Esse gráfico aqui acho que é um pouco antigo, deve ser 2012 ou mais do que isso. Não, como tem um Palm aqui um pouco antes disso. Mas ele mostra que isso era um desejo na época, que não era assim tão evidente. Mas que hoje em dia a gente já consegue. Boa parte dos aplicativos que rodam nos nossos celulares agora são baseados em web services. Eu acho, inclusive, que o pessoal exagera um pouquinho nos web services, que tem aplicativos que eles são tão dependentes da conexão de rede que ele precisa, cada vez que você entra, ser ativado. Esse é um ponto interessante para a gente saber balancear entre o que você tem de armazenamento local e o que você busca da rede. Mas a gente tem isso disponível quase que o tempo todo. Bom, os web services são componentes para aplicações distribuídas. A ideia é solucionar esse conceito não só para pequenos, mas passou a ser bastante interessante para os pequenos, já que o grande diferencial de um celular está conectado o tempo todo. A gente espera que boa parte do tempo, né? Não precisa ser necessariamente o tempo todo.
eles, no sentido dos limites da empresa, estão disponíveis externamente, então você pode usar isso para troca de dados com parceiros, e eles servem para fazer com que aplicações realmente exógenas possam trabalhar juntas. Então, uma aplicação que roda no mainframe pode interagir com uma aplicação que roda no meu celular, tranquilamente. A plataforma não importa mais. A gente não percebe isso mais, mas até umas 2 décadas atrás, 2 décadas e meia atrás, as plataformas tinham que ser compatíveis quando você tentasse fazer algum tipo de troca de informações. Hoje em dia isso deixou de ser importante, e tudo começou nos anos 90 com o início dos web services mais básicos. Independente de plataformas e linguagens, e tem diversas APIs que servem para manter isso nas diversas linguagens. A gente vai ver, acho que ainda não vai chegar a ter práticas disso daqui, mas práticas de fazer web service, eu quero dizer, vai só consumir alguns web services externos. Mas se vocês se dispuserem a fazer alguma coisa, acho que eu consigo fazer rapidamente, usar o Ajax RS, que é a API para Web Services REST em Java. É tranquilinho, acho que tem alguns slides no final que falam sobre isso daqui. Não passa algumas annotations e o teu código, assim, do nada, vira um Web Service. Só tem que publicar, mas depois você pode publicar localmente e consumir do aplicativo que roda no teu emulador, por exemplo, né? Local para local. Bom, o Web Service é baseado em XML, hoje em dia os RESTful baseado em JSON. A gente está falando de Web Services adicionais, SOAP, WSDL. Baseado em mensagens, porque você troca mensagens para ali e para cá. A linguagem de programação é realmente não relevante, porque você está pensando em Web Services. Você localiza dinamicamente, porque você tem WSDL para conseguir buscar no diretório os Web Services que você quer. A tua aplicação pode fazer isso sozinha, bem na verdade. Inclusive para saber onde é que ele está abrigado. Você pode trocar esse web service de lugar, você pode escalar esse web service de lugar sem nenhum problema, porque o diretório é importante para isso. Acessível pela internet ou para os protocolos dela, basicamente para os protocolos da internet. Fracamente acoplado, no sentido que você não tem um acoplamento forte entre as duas partes, elas só se comunicam por algumas mensagens e o resto está finalizado. E baseado em padrões, o que é muito bom, porque você, primeiro, se proteja do que algumas empresas possam e queiram fazer, que é o fato da empresa querer usar algum protocolo proprietário ou forçar você a usar algum produto que eu prenda a ela. E o fato de que você, uma vez sabendo que está em padrões, o teu programa pode persistir por muito tempo sem precisar de alterações. Você sabe que, mesmo anos depois, você vai ter acesso àquilo lá. Web services são neutros em relação à plataforma. Você acessa de maneira padronizada, HTTP puro. Você acessa de maneira interoperável, quer dizer, não tem nenhuma mudança quando você trabalha com plataformas diferentes de forma adequada. As ligações são simples, onipresentes, não tem... o HTTP, se vocês lembram bem, eu achei um dia desse um telefone, que acho que não está aqui. Achei um telefone antigo meu, que é um telefone da Nokia, um 688 alguma coisa, o 3650, eu acho que era um telefone que tinha um disquinho no meio, tinha um disco, que era um design muito bonito. Acho que vou tentar pegar ele para mostrar para vocês depois. E aquele protocolo, ele não tinha uma pilha IP completa. Eles não conseguiam implementar toda a pilha, todo o stack, porque o stack é complexo. Tem lá desde a camada física lá embaixo, na camada transporte já começa a ter alguma coisa mais complexa, que uma parte dos celulares iniciais não tinha como colocar, e da camada 3 para cima, a camada de interrede para cima, você tem no mínimo o protocolo IP, que é complexo para implementar, o TCP e o DP para cima, então você começa a ter uma série de interações entre os protocolos que torna o processo complexo e caro e difícil de ser implementado num hardware pequeno. Mas você pode tomar alguns atalhos e pensar que, bom, eu não preciso de todos os protocolos disponíveis, porque o IP, o TCP e o DP dão suporte para qualquer protocolo que se coloque na camada da aplicação. Se você for decidir implementar só um protocolo, por exemplo, o HTTP, você pode contornar e diminuir drasticamente o tamanho dessa pilha e fazer ele caber em qualquer coisa. No começo dos anos 2000, isso era usado, até 2005, isso era usado para colocar dentro de telefones que não tinham capacidade de rodar a pilha inteira. Sempre lembrando que a gente tem um Linux completo rodando aqui dentro, no Android. Então agora a gente tem uma pilha completa. Sim, o iOS mesma coisa, porque é a partir do Dolphin. Então, e claro, essas máquinas não são um exemplo para isso, dado o poder que elas têm de processamento hoje em dia. Mas o fato é que você podia implementar um pedaço só da pilha inteira, mas botar o HTTP lá em cima. Ou colocar o HTTP rodando em cima de uma pilha mais simples, de um protocolo mais simples de transporte. Isso fez com que a gente pudesse
rodar em celulares HTTP e Web Services muito antes de poder ter a pilha inteira completa e faz com que hoje em dia a gente possa rodar HTTP e, portanto, Web Services em computadores que são do tamanho de uma moeda de 5 centavos, energizados por indução, porque a energia que chega até eles pode ser por indução da forma mais simples possível. Então isso é interessante, o Web Service consegue rodar com um subset tão pequeno da pilha IP do stack, do protocolo, do Internet Protocol. TCP/IP é de forma geral, mas não tem só o TCP e o IP, obviamente, que daí a gente consegue colocar isso em qualquer lugar. E ele é muito simples para isso, portanto onipresente. E claro que simplifica a integração entre empresas baseado nesse fato também. São interoperáveis, se conectam através de qualquer tipo de rede, são econômicos, você pode ter seu aplicativo já desenvolvido, seus serviços já desenvolvidos, você só expõe eles através de Web Services, acessíveis em qualquer lugar, e o fato de que eles são escaláveis mais se refere ao fato de que o Web Service é uma interface estável, e você então pode colocar o que você quiser atrás dele. Você pode inclusive mudar o que está atrás dele sem precisar mudar a interface. A bem, na verdade, a interface não deve ser mexida nunca, uma vez que você definiu o Web Service e mantém ele lá. E o fato de que você então pode, o teu back-end que suporta o Web Service pode ser trocado facilmente sem que o Web Service tenha que ser trocado. Então você escala isso drasticamente a um nível realmente incrível, levando em conta o que você pode fazer hoje em dia com nuvem. Bom, as tecnologias estão bem definidas, tem uma definição bem clara de quais são os protocolos, o SOAP para troca de dados, para criar mensagem, o WSDL para os diretórios, e o REST para trocar mensagens com objetos, e todo o resto das informações são baseadas no que o usuário pode fornecer, inclusive, por exemplo, segurança, transações, o estado, porque são coisas que a gente já fazia há mais tempo dentro do HTTP, a gente já sabe como fazer isso em HTTP, com cookies, com TLS ou qualquer outra coisa. Então, o mesmo se aplica com Web Service. Tem uma série de implementações disponíveis, você consegue achar implementação para Web Service em basicamente qualquer framework atual e colocado. E você coloca ele hoje em dia dentro de outras estruturas que suportam, por exemplo, filas, QoS, provisionamento, billing e outras coisas. A gente tem basicamente dois modelos de Web Service. Vocês devem ter visto isso com o professor do Web Service, acho que o professor Caio. Basicamente nós temos os que são mais usados hoje em dia, os REST-based, tem o Representational State Transfer. Basicamente a ideia é que você tem um objeto de um lado e você transporta esse objeto para um outro lado, transporta o estado do objeto. No fundo transporta o objeto para ele, né? Os REST são uma maneira nova de tratar Web Services, mas já acabou sendo uma maneira dominante hoje em dia. E a gente usa e abusa dos headers do HTTP para poder fazer manipulação dos objetos. Enquanto que no SOAP WSDL, que é o modelo mais tradicional, a gente expõe isso por um documento WSDL, como o URL onde ele busca, e a mensagem trocada vai estar dentro de um SOAP. Isso pode parecer mais complicado, na realidade é mais complicado, obviamente, mas como isso é tratado de uma forma muito básica e rápida pelas APIs que você está usando, você basicamente não vai sofrer nada criando um SOAP WSDL em qualquer tipo de estrutura. De novo, não sei se dá tempo de fazer um exemplo disso, mas pegando o Java, por exemplo, um Java Enterprise Edition, ou Python, fazer um WSDL ou fazer um REST, os dois acabam sendo tão fáceis dentro das APIs, claro, porque você basta em Java, por exemplo, colocar algumas annotations e o teu código já virou um Web Service. Em Java ele já cria o WSDL, publica para você, você tem só uma chamada de método e ele empacota aquilo num SOAP, faz tudo para você e está pronto. O que torna mais fácil para o programador ainda, mais fácil para quem vai usar, porque do outro lado também tem uma API tão simples quanto essa para consumir o Web Service. A ideia mais interessante do Web Service é que a gente sempre conseguiu encapsular a complexidade com APIs dos dois lados, isso nunca foi um problema. Agora o meio sempre é um problema. No Web Service, como o meio passa a ser só protocolo HTTP, simples e básico com HTTP, e os seus protocolos de suporte,
essa solução acabou sendo tornada mais simples. Então a gente solucionou o meio já por um protocolo bem conhecido, que evolui também junto com o resto dos protocolos, e faz isso claramente com uma facilitação. O que tem de complexo a gente facilita com os APIs, que estão tanto de um lado quanto do outro. No caso de um Web Service SOAP, você cria um arquivo WSDL baseado no código do Web Service, significa quais são os parâmetros, quais são os tipos de retorno, quais são os tipos esperados e o resto. Você expõe o WSDL no servidor e então alguém se conecta no servidor, baixa o WSDL e daí sabe como enviar, fazer um chamado para aquele método que você expôs, é o método exposto pelo Web Service. Você tem que empacotar a mensagem num SOAP, que é um protocolo específico para isso, Simple Object, eu já pego o acrônimo dele, mas é um protocolo de transferência simples para objetos e ele consegue fazer mais coisas do que o REST, porque você basicamente pode expor literalmente qualquer funcionalidade para ele. O que você tiver dentro do teu sistema com uma chamada de função, você pode expor via um Web Service WSDL e você pode garantir que as mensagens tenham exatamente com tudo que você queira, com os tipos e com a semântica que você precisa. Então ele é mais garantido nesse sentido. Para operações grandes de maior porte, ou operação onde você precise especificamente ter um tratamento da semântica, o exemplo mais clássico, o exemplo da nota fiscal eletrônica, então ele pode ser razoável. A API que a gente usa em Java é o JAX AWS. Eu não vou falar muito sobre isso daqui, mas só que ele é bastante simples para ser usado. Basicamente algumas annotations, não chega a ser problema. Eu acho que vocês fizeram um exercício sobre o SOAP Web Service com o SOAP WSDL na matéria que vocês tiveram, né? A gente pode até conversar sobre isso mais tarde também, se for o caso. É uma piadinha, né? Como é que se insulta um programador? É só dizer que não é RESTful. Já que hoje em dia todos os web services têm que ser RESTful, conta isso pra ele, ele pode ficar chateado com você. Os programadores ficam chateados com um monte de coisas, né? Eu fico imaginando esse monte de programadores em casa por esse período todo agora. Nós temos uma sorte que somos uma das pouquíssimas indústrias que permite 100%, ou quase 100%, trabalho remoto. A nossa indústria vai ser pouquíssimo afetada por isso, ao contrário de outras que já começam a ser afetadas, inclusive, né? Mas é que esse monte de gente em casa já tem até um monte de piadas, vocês devem buscar fácil na internet, já receberam uns memes das pessoas que não sabem usar exatamente os softwares de videoconferência e que não se dignam nem a colocar uma camisa, pelo menos, né, quando estão em casa, ou ainda estão com pijama, ou levam o computador para o banheiro, ou coisa assim. E os efeitos não são tão agradáveis assim para os parceiros que estão dentro da conferência. Ele vai se divertir bastante, pelo menos nesse período, ao menos com essas piadas. Nos RESTful Web Services, que são web services que ele vai usar mais, basicamente ele vai ter uma coleção de recursos, tem que pensar no conceito de um recurso. O recurso é um objeto ou uma collection de objetos. Acho que a maneira mais fácil de pensar nisso é como se fosse uma entidade. Então, uma entidade de um diagrama de entidade de relacionamento mesmo, uma entidade de banco de dados, porque basicamente o RESTful tenta expor isso. Ele expõe uma entidade e os métodos de acesso para aquela entidade em particular. E tem uma coleção de recursos web que tem os ORIs para tratamento. O ponto interessante é que, usando os próprios métodos do HTTP, você vai ter um acesso maior dentro dos dados da entidade. Então você pode buscar uma entidade pela chave, você pode buscar uma lista de entidades, todas elas, uma lista de entidades com alguns filtros. Você pode incluir, excluir entidades, fazer uma série de alterações assim. Então ele tenta tornar fácil o transporte de dados dessas entidades e as operações com essas entidades. Essa é a grande diferença em relação ao SOAP WSDL. Ele não é tão específico em relação a um método em particular, mas sim ao acesso aos dados de uma entidade em particular. Claro que a gente pode travestir o acesso desses dados de uma forma um pouco diferente. Então, um web service que é um SOAP WSDL, você pode converter ele para um web service REST só tentando trocar alguns nomes e métodos ou coisa assim.
Mas, basicamente, vale a pena que você tenha uma semântica mais específica para ele. O SOAP é o Simple Object Access Protocol, na realidade. Acabei lembrando aqui, eu consultei rapidinho aqui o que ele faz. Você pode trocar mensagens em quase qualquer formato, então não tem um formato específico para isso. O JSON acabou sendo um formato mais interessante porque facilita algumas coisas à custa de alguma segurança no transporte, claro. Mas isso sempre acontece, né? Acaba diminuindo um pouquinho a segurança para você conseguir ter um pouco mais de desempenho. E o ponto interessante é que às vezes se você consegue testar um web service REST com um navegador. Isso acaba sendo bem simples. O protocolo HTTP, que é um protocolo simples, tem o GET, PUT, POST, DELETE, o HEAD e mais um monte de outros métodos. A gente estava tentando ver qual que era a contagem de métodos do HTTP. Eu acabei nem consultando, inclusive. Posso consultar. Acho que isso não vai ser necessário consultar agora. Eu estou com um monte de telas aqui em volta. Acho que depois eu posto uma foto de qual que é o meu setup em casa. Mas eu me sinto mais confortável em casa para trabalhar até do que em qualquer mesa, né? no laboratório, na universidade. A única questão é que no laboratório da universidade você não tem filhos pulando e coisa do gênero, né? Mas é simples trabalhar com RESTful basicamente porque eles são só simples chamadas HTTP e toda a informação está dentro da chamada. Ao contrário de um SOAP WSDL, onde tem um conjunto grande de informações no WSDL, um conjunto grande de informações dentro do próprio XML que está passando. Então ele passa um pouquinho mais complicado. No RESTful, principalmente por usar JSON, no JSON só tem... O JSON é basicamente um map com chave-valor, chave-valor, chave-valor. Com algumas melhorias, obviamente, né? As arrays, os documentos internos e coisa assim. Mas o JSON é muito mais simples do que um XML por não ter todos os recursos que o XML tem para manter a semântica, para manter as restrictions dos dados, né, as condições dos dados. Esse campo aqui tem que ter entre tanto e tal valor e coisa assim. Mas, na realidade, você deixa de colocar essa complexidade dentro do documento e repassa isso para o programador. Então, o programador tem que tratar isso. E a gente sabe que todos os programadores são super bem disciplinados e fazem isso o tempo inteiro, né? Claro. Anyway. Mas o programador tem que tratar disso, ou ele trata isso, ou o software dele não roda. No XML você acaba obrigando, o protocolo mesmo faz esse teste para você. Ele é aplicável para aplicações que não tem que ter segurança tão pesada, além do que já está disponível no próprio HTTP. Tem soluções de segurança diferentes para WSDL que são mais complexas. E tem um monte de serviços sofisticados que usam ele, né? Tem uma REST Implementation em Java, que é o projeto Jersey. E fazer RESTful em Java também é muito simples, só algumas poucas annotations, mais simples ainda do que WSDL, obviamente. E é simples da mesma maneira em quase qualquer outra linguagem. Bom, e aqui tem outra piadinha. Essa piadinha do Geek and Poke também são divertidas para ver, além das do Gilbert. Tem acho que um conjunto de piadinhas que a gente podia se divertir. Acho que na próxima transparência eu coloco a lista de piadinhas no começo, que é a do Gilbert, claro, a do XKCD, que é ótima também. Essa do Geek and Poke também é divertida. E tem dois brasileiros que são muito bons, que é o Vida de Programador e Vida de Suporte. O Vida de Programador e o Vida de Suporte, o mais interessante é que eles colocam causos verdadeiros. Então, coisas que as pessoas postam para eles. O Vida de Programador, volta e meia, na tirinha, ele mostra lá quem foi que mandou a história real. E tem algumas histórias reais que são absolutamente incríveis e que você fica pensando porque que realmente é muito bom que nós sejamos pessoas pacíficas, porque senão já tinha tido muita desgraça e tragédia dentro do ambiente. E no Vida Suporte eles sempre fazem um apanhado geral toda semana, as pessoas mandam fotos para eles de coisas que encontram dentro das estruturas de rede, dentro de computadores e coisas assim. Achem lá o Vida Suporte e vejam as fotos, os flagras da semana. É para se assustar. E claro que a gente já viu muita coisa que tá ali, né? Mas enfim, a piadinha aqui é o que ele dizendo que ele gastou alguns milhões de dólares para fazer o SOA que ele disse, que o programador disse para ele que tinha que ser feito. E terminamos agora? Quase. Agora só tem que jogar fora todo esse tal WSDL que você fez, que é heavyweight, bloated software, que isso é tão yesterday, tão ontem, né? Hoje em dia a gente pensa só em REST.
Daí, socorro, isso vai me custar outros 2 anos e mais alguns milhões de dólares. Tá bom, você quer ser ágil ou não quer ser ágil? Essa parte é legal que o título da tirinha é o manual do consultor. Sempre tenha certeza que o seu cliente se mantém ágil, no sentido que sempre jogue a cenoura um pouco para frente, né? Ser consultor é bom, né? Você vai lá e diz para o cara fazer um monte de coisas, diz para o cliente fazer um monte de coisas. Se alguma coisa der errado, é culpa do cliente. Se alguma coisa der certo, você coloca no currículo de consultor e vai usar isso pagando para outro cliente. Não é de admirar que, boa parte das vezes, as equipes internas das empresas têm a sua sanha quando chega um consultor de fora, porque dá as mesmas sugestões que os programadores de dentro estavam dando fazia muito tempo, e por algum motivo a administração da empresa aceita o que o consultor diz, mas não aceitou o que o programador já estava falando faz tempo, e os méritos vão ser sempre, claro, do cara de fora. Eu já fui consultor, sei como é que é isso. XML, trabalho com repressão de dados. O XML veio, aliás, do SGML, que era uma linguagem que era usada. Eu cheguei a ouvir falar de SGML em 90 e 91, quando isso começou a ser pensado numa linguagem de troca de dados. A IBM estava pensando em usar alguma coisa de SGML para troca de informações e coisas assim. O XML tem uma série de vantagens, mas o ponto principal é que você pode colocar quase toda a informação que você quer sobre os dados dentro, junto com os dados. Você pode fazer, pode bater o documento contra um padrão e verificar se ele segue o padrão. É um pouquinho chato fazer o parsing disso, mas enfim, não chega a ser assim tão complicado. Sim, o parsing está aqui. O parsing basicamente é descobrir a informação que está lá dentro e recuperar a informação que você tem. Tem 2 modos de parsing para XML, o DOM e o SAX. Eu estou passando rapidinho aqui porque a gente não vai mexer com XML nesses nossos websites, é só para lembrar um pouquinho disso. O DOM, que é o Document Object Model, a gente tem em basicamente toda a página web que você entra. Cada vez que você carrega uma página web, o teu navegador monta um DOM em memória, com todos os elementos que você tem dentro dele, para você poder navegar, buscar e fazer fazer tratamento dos dados que tem ali dentro. A única questão é que ele tem que guardar isso basicamente em memória, de forma geral. O SAX é um outro tipo de parseamento, onde você lê o teu XML e deixa um trigger para um evento. Então você usa um inversion of control e diz que, bom, eu tenho um método de callback quando eu achar tal informação, um callback quando essa opção for encontrada, e daí você busca os dados de forma adequada. Claro que no DOM você pode ficar dando uma traversada pela árvore, que pode ser um pouco mais simples, mas na realidade você tem casos e casos para usá-los, né? O DOM é muito legal para você manipular o documento de uma forma muito fácil, você navega para ele, só que você tem restrições quanto ao tamanho dele. Se você tiver um XML muito grande e as pessoas passavam dados de troca de bancos inteiros por XML, o DOM usa muita memória. E mesmo que eu esteja falando de muita memória por um cliente, quando essa memória vai ser alguns poucos megabytes, você tem gigabytes no servidor, multiplica isso por um monte de clientes, você já tem um problema mais sério. E o SAX é quando você não vai mexer tanto assim com o documento, mas o arquivo é muito grande, fazer os eventos acaba sendo mais simples. Você pode ter schema, XML schema ou DTD para qualquer um dos dois, se caso queira, e basicamente esses dois vão fazer a validação. E isso pode ser bastante importante. Você já rejeita um documento chegando logo de cara, ou você já sabe o que tem que colocar no documento, que pode ser bem interessante. Isso aqui é uma piada sobre SOA. De novo, a piada do Geek um pouco basicamente são programadores conversando com os clientes, boa parte das vezes. O programador aqui conversando que nós estamos fazendo um SOA para você. E o cliente faz aquela cara e ok, muito obrigado. Se eu soubesse o que seria isso. A gente gosta de falar essas coisas com o cliente de vez em quando, né? Aliás, acho que eu tenho esse problema de vez em quando, que é falar siglas demais. Por favor, me perguntem de alguma sigla. Um dos problemas de ter um vídeo que não é ao vivo é o fato de que eu posso me desembestar falando e ninguém vai conseguir parar, né? Mas tudo bem, pelo menos pode mandar mensagem depois. Tem aqui alguns comentários sobre o SOA, que é o fato de você tentar criar uma arquitetura onde tudo que as suas aplicações servem vão estar dentro de um SOA. A gente faz isso hoje em dia também com REST, expondo muita coisa, mas o REST tem uma certa limitação quando você tem métodos mais complexos ou segurança mais complexa. O SOA acaba passando por cima disso. Muitas empresas já implementam SOA de uma forma adequada.
Nem todos os SOA são... Nem todo web service são SOA, que é o que mostra a piada, que ele acabou de terminar o web service, mas o chefe, mas eu quero um SOA, a gente tem um SOA? Daí ele pergunta, tá bom, a gente chama esse negócio de SOA, a gente diz que o nosso web service é um SOA. Mas o SOA acaba sendo interessante para que você possa orquestrar seus serviços e criar aplicações basicamente baseadas em web services. Muitas aplicações já rodam hoje em dia dessa forma e vão continuar rodando por um bom tempo. Eu vou só passar para o REST aqui. O REST é basicamente uma nova maneira de se usar web services. É baseado no modo como a web acabou se desenvolvendo, porque a gente acessa tudo via URL hoje em dia, né? E é centrado em como representar as entidades. Então, a entidade é o ponto principal e você tem métodos para acessar os dados das entidades e para alterar os dados das entidades. Claro que a gente pode dar não uma usurpada, mas usar o REST de maneira a fazer basicamente quase tudo que um WSDL faz, mas daí a gente começa a exagerar na complexidade do que um web service pode fazer. Se você passa um certo limiar de complexidade nos tipos de métodos que você tem que chamar, nas funções que você tem que chamar, talvez valha a pena ir para um WSDL SOAP. Mas o REST vai suportar uma enormidade, uma porcentagem muito grande dos serviços em geral que são necessários. De novo, é a gente tentando fazer aquela questão do 80-20, né? Quais são os 20% dos recursos que você usa 80% do tempo. O fato de a gente ter saído de Corba para vir para um web service WSDL já é isso. O fato de nós sairmos do WSDL e vir para REST é a mesma coisa. Incluindo aí o fato de sair de XML para JSON. Basicamente a tese de PhD do Roy Fielding, lembra que eu mostrei na aula passada, acho que uma foto dele. Ele foi um dos principais coautores da especificação HTTP e várias outras especificações de protocolos da internet original. Cofundou o projeto Apache, um dos principais programadores, committers do projeto Apache inicial. Então ele basicamente ajudou a criar o mundo da web, ele ajudou a criar a web. E no ano 2000, ele, lá por 90 alguma coisa, a web já estava estabelecida, estava tudo muito bem, e ele sentiu falta do doutorado dele. Ele não tinha um PhD ainda, tinha só mestrado, então ele, vou fazer alguma coisa. E quando um cara desse resolve fazer um doutorado, você pode esperar uma pequena revolução, né? E basicamente o que ele fez foi revolucionar de novo a web com a tese de doutorado dele. Então em 2000 ele criou o Architectural Styles and Design of Network-Based Software Architectures, que tinha um tal de Representational State Transfer dentro disso. Eu comentei no ano passado que eu acho que a banca de defesa do doutorado dele devia ter mais torcedor do que alguém, um membro da banca que é inquirir realmente o candidato. Ainda mais quando o candidato ajudou a criar a web, como a gente conhece. Imagine um membro da banca tremendo de medo, eu vou fazer uma pergunta para esse cara aqui, ele vai me responder com tudo que ele conhece, talvez seja mais do que eu e tal. Mais de uma forma ou de outra, foi muito bom o trabalho que ele fez, e o trabalho do Roy Fielding acabou dando base para quase toda a comunicação que a gente tem, principalmente em sistemas móveis hoje em dia. Um serviço RESTful, REST é basicamente stateless, toda requisição tem que ter toda a informação necessária, basicamente web, né? A gente tem as interfaces dos métodos por padrão, e você identifica os serviços, os recursos, né, as entidades, univocamente por uma URI. E dentro do URI você vai ter diferentes URLs que vão tratar de diferentes funções ali dentro. Os sistemas são manipulados pela troca de representação, e a representação é basicamente o estado do teu objeto. São os dados do seu objeto. E você pode trocar com XML ou com JSON, mas logo, como a gente fazia, como o JavaScript acabou passando a ser importante, pelo fato de que o JavaScript rodava na página web, você podia interagir com ele, Ajax e coisas assim, o JavaScript Object Notation passou a ser importante. E a gente passou a trocar os objetos de uma maneira mais simples, usando JSON e não usando XML. Acabou dando certo no fim das contas. Basicamente, você transfere a representação do recurso e o estado é mantido com esse objeto sendo trocado de um lado para o outro, altera de um lado, retorna para o lado que veio já alterado e coisa assim. Aqui tem algumas URIs que eu jurava que tinha alterado, mas tá muito ruinzinho aqui, mas tem um http exemplo.org livros, que é o URI geral. Aí o livros /21 vai provavelmente buscar o livro com o ID 21.
o livros/busca/Java, vai buscar os livros que tem a palavra Java no título, provavelmente. Então, você tem acesso às informações, sempre baseada na URI principal e em variações dela para você poder executar todos os métodos. Você pode ter dados em vários formatos. Você pode negociar com tudo, bem da verdade, né? Porque, lembrando do HTTP, a gente tem o Acceptance Header. Você pode dizer o que você aceita. Você diz que você aceita só JSON, ou que você aceita JSON XML. Daí quem vai gerenciar o software, o programa que vai acessar o teu web service, percebe se ele tem que mandar em JSON XML. Então, basicamente não tem muita desculpa para o teu web service não entender direito qual que é o formato que ele tem que usar. Ele tem que conseguir fazer isso sempre. E no request você tem uma array, e dentro dessa array você tem os verbos, que são os métodos HTTP que são usados. Você pode usar get para você buscar informações, para você fazer uma consulta, buscar um objeto, um post para você colocar, para você enviar alterações de um objeto, um put para você colocar ele lá dentro, um delete para você apagar. Ou você pode, eu já vi vários websites onde você evita tudo isso colocando somente alguma alteração no array também. Mas você, só com essas manipulações dos métodos, você consegue trabalhar dessa forma adequada. Claro que o RESTful completa usando os métodos de forma adequada. E como as APIs fazem sozinhas, boa parte das vezes, não é uma preocupação tão grande assim, você pode manter a semântica correta sem problema nenhum. E por que a gente usa REST? Os serviços em REST acabaram se tornando bem mais fáceis para trabalhar do que os serviços que a gente estava acostumado. O cliente não tem que ter uma API especializada, o navegador serve até. O HTTP serve para isso. O SOAP WSDL obrigava você a ter que trocar, a ter que empacotar, envelopar a informação num SOAP. Isso por si só já era uma complexidade maior. É bastante uniforme, levando em conta que o HTTP é uma interface plenamente conhecida para gerenciar quase qualquer coisa que você tenha. E muito fácil para você usar com linguagem de scripting que vão estar rodando eventualmente na plataforma, na interface web. E isso a gente lembra desde 2010, 2011, mais ou menos, quando começou a virar os sistemas para rodarem não só lá no back-end, mas rodar também no nosso cliente JavaScript que está no navegador. Isso permitiu que a gente escalasse serviço de uma forma muito grande, porque até então a gente tinha que processar basicamente tudo o que aconteceria, que seria visto na tela do navegador dentro do servidor. Isso ocupava muito espaço de processamento e a partir de 2010, 2012, a gente começou a trocar isso para um JavaScript que rodava no navegador cliente, levando em conta que o cliente tinha poder de processamento grande o suficiente para fazer isso. E você tirava a carga do servidor. O servidor só entregava o dado para o cliente e o cliente, o client, lá um JavaScript rodando na tela do navegador, fazia todo o resto. Claro, isso exige que tenha um certo processamento e de vez em quando exige que você tenha uma troca de dados muito intensa. Mas é fácil descobrir esses gargalos e evitá-los, né? O REST permitiu que a web crescesse. Se a gente tivesse que continuar processando tudo no servidor, como a gente fazia antigamente, mesmo hoje em dia, não sei se as empresas teriam o poder de processamento todo para isso, ou se o custo ia permitir. Só pensar a complexidade que é uma aplicação como, por exemplo, o Google Maps, até o próprio Gmail, com essas aplicações mais complexas, né? Bom, a gente ainda usa bastante web services sob WSDL, vai mantendo os tradicionais. Mas os RESTful vão ser o protocolo mais usado daqui para frente. O SOAP é a base para SOA também, isso vai ser interessante. A gente não vai ver uma corrida de gente substituindo o SOAP por REST, a não ser que isso faça sentido, talvez até para deixar o cliente mais leve, né? E o REST tem uma arquitetura que é mais orientada a recursos, torna isso mais fácil, você manipula pela representação, que é a transferência do objeto, é o JSONzinho, quase todas as vezes um JSON que vai de um lugar para outro. A classe que a gente usa em geral, a API, em Java é o JAX-RS. E o JAX-RS ele acaba sendo simples porque você coloca algumas poucas, você cria uma classe simplérrima, que é acesso, que você bem entender dentro do servidor, JDBC, Enterprise Java Beans, o que você precisar, camada persistência, e você só anota a classe em cima de cada método, e isso acaba terminando. Para cada classe você diz que tipo de objeto de retorno vai ter, então ele produz
um JSON, produz uma imagem, produz alguma outra coisa. E o código, acho que tem um código daqui a pouquinho, aqui ele mostra alguns detalhes, como por exemplo, qual que é o path que ele exige para o path adicional para o método, os argumentos que você pode passar, que vão ser parte do path. Você não precisa passar argumentos dentro para um get, pelo menos, né? A não ser pela própria URI. E, claro, depois tem o post para você colocar alterações e coisas do gênero, mas a URI é responsável por boa parte do argumento que você tem. JSON é um body writer muito bom para o JAX CRS, e daí você pode ter outros elementos se for necessário. A troca de parâmetros, o resto é feita toda pela própria API. Basicamente você vai ter que ter um application path, que vai ser qual que é a raiz do teu recurso, numa classe appConfig, que é da application. Isso é gerado automaticamente pela API. E dentro da sua classe você diz qual que é o path dessa aplicação, então a path livros. Você diz que você tem um método inget que produz um JSON, que vai retornar uma collection de livros. Você só coloca isso daqui, faz uma query lá na tua camada de persistência e dá um getResultList. É uma collection de um objeto chamado livro, que nem está aqui em particular. Mas a API toma esse objeto livro, converte num JSON, cria um JSON array e envia como o resultado da chamada desse método. Numa busca por ID, você acrescenta o código, provavelmente desse livro. De novo, você só retorna o objeto convencional e ele gera para você o JSON e envia o JSON para você depois nesse final. E você pode usar os outros métodos também que são colocados dentro da API. Tanto o post, o put, o delete acabam servindo como tal. Você pode colocar os parâmetros, enviá-los e incluir recursos dentro do teu web service, colocar questões adicionais. De novo, a própria API vai fazer isso por você de forma automática. O JSON em particular é um formato mais leve e simples para trocar dados. Então, o XML era um formato que tinha muitas vantagens, incluindo o fato de que ele conseguia colocar semântica dentro dos dados. Mas o fato é que talvez nós não precisássemos de tanta informação assim para todos os casos. Claro que você podia tornar o XML mais simples ainda, simplificar o XML para ele ser quase como um JSON, só ter basicamente o parzinho chave e valor com as tags circundantes. Mas se você tem um XML para colocar quase nada, ele parece um pouco pesado, né? Você tem que fazer o circundamento com as tags e tal. O JSON acabou sendo criado para tentar tornar isso mais simples, porque daí você só tem realmente um par de chave e valor. Só o título da chave, o valor daquela chave por todo objeto. Você tem objetos, que é a chave e valor, ou arrays, que são arrays de objetos, que podem ser documentos inteiros. Então ele é meio que recursivo nesse sentido. Tem um exemplo bem simples aqui. Então, um JSON simples, que é o título. Isso aqui é um filme, né? Matrix. O resumo, que é um dos raros filmes onde o programador mocinho, né? Geralmente o programador morre nos primeiros 10 minutos, ou logo depois. Daí o ano do filme, o gênero, que está dentro você tem uma array para colocar os gêneros que são possíveis. Então é um formato muito simples para ser tratado, que deixa uma certa responsabilidade na mão do programador, é óbvio. Mas que pelo menos permite mais leve, tanto na transmissão quanto no processamento dele. Em quase qualquer linguagem você tem API para JSON. A API de Java, criada pelo próprio criador dela, já está incorporada desde o JDK 9 em todos os JDKs. JI 7 já tem ele desde então. Então pode mexer com javax.json todo o tempo de forma simples. Outras linguagens também tornam isso muito mais fácil, não vai ter dificuldade nenhuma com isso. Tem aqui como tratar um JSON usando o JSON.org. Você cria um objeto aqui com uma string. Aqui eu só estou dando um exemplo simples. A gente cria um objeto com string. Isso dentro da própria programação Android. Cria um objeto e daí pode começar a fazer busca em cima dele, né? Então tem um objeto, um JSON Object, da classe JSON Object, que você pode buscar a chave nome dentro dele. Isso comporta exatamente como um map. Aqui tem um reader, onde você dá um new string reader do objeto, lê o objeto inteiro e pode colocar o nome ali também.
Isso não chega a ser assim tão complicado. E, bom, essa aqui foi a primeira apresentação, é só para revisar o que os web services fizeram. E agora a gente vai começar a ver como é que esses web services vão ser colocados dentro da programação para o device e ver de que forma que a gente pode acessar web services externos, como aquele web service do CEP e alguns outros para isso. Tudo bem? Obrigado, gente. Até daqui a pouco.